noite a todos. Estamos retomando as nossas atividades com o Especial Educativa. Mais uma quarta-feira, nosso encontro marcado, e a partir de agora você tem encontro marcado todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, aqui, junto com a TV Educativa. E hoje é um dia muito especial, onde apresentamos também uma nova programação, onde vamos informar para você que está nos assistindo, a nova programação da TV Educativa, que começa a partir de fevereiro. E uma das iniciativas foi a apresentação da minissérie A Saga. É uma minissérie que conta um pouco melhor a história de criação do nosso Paraná, de como aconteceu e principalmente das pessoas que trabalharam, que fazem parte da nossa cidade. Vale muito a pena hoje você acompanhar a nossa programação e a nossa especial educativa para mostrar para você ter uma noção de como vai ser essa minissérie que vai começar a partir do dia 4 de fevereiro. Para dar um gostinho para vocês, eu vou passar para vocês um clipezinho agora, para vocês conhecerem um pouquinho da minissérie, e em seguida a gente vai falar com as pessoas aqui de nossa cidade que fizeram parte desta gravação. A Saga. A primeira série produzida no estado. A história da colonização do Paraná. A jornada do explorador espanhol Nunes Cabeza de Vaca. A coluna de Carlos Prestes. Os pioneiros que fundaram as cidades de Cascavel, Toledo, Palotina, Guarapuava, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e todo o extremo oeste do Paraná. A Saga. Você faz parte desta história. Deu para vocês sentirem um pouquinho do que vai ser a saga, né? Pois é, já temos algumas pessoas, alguns rostos são conhecidos aqui de nossa cidade. Tem aqui já ao meu lado o Dini. Tudo bem, Dini? Boa noite para você, Dini. Boa noite, prazer estar aqui, né? Contando primeira vez, inclusive, agora nos espaços da TV Educativa, né, Primeira Dini? vez. Agora, estou sabendo que hoje você trouxe até a roupa onde você fez a gravação. Trouxe, mas não. Agora, eu não entendi o que aconteceu. Por que não veio vestido com ela, Dini? Porque virou monsieur. Cresceu um pouquinho. 10 anos, cara. 10 anos e deu pros lados, assim, um pouquinho, eu cresci. E infelizmente não deu para colocar a roupa. Certo. O coronel hoje veio a paisana. Para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, Dini, você já trabalha com TV, né? Já. Há 13 anos. Há 13 anos, ou seja, faziam 3 anos que você já fazia TV, de repente, quando você viu, estava produzindo um filme. Estavam produzindo aqui em Ponta Grossa. E como a gente fazia na área de jornalismo, a gente entrou em contato, foi lá acompanhar, conheceu o meu querido amigo Manaus, nosso diretor. E daí começamos uma conversa. Eles estavam fazendo um teste para ir, e ele me convidou para ir, né, fazer uma pontinha. Certo. Fui lá, adorei. Nossa, foi muito bom. O aprendizado é muito gostoso, sabe? E a parte melhor é você, de repente, estar fazendo parte da história do Paraná. Contando a história. Contando a história, que muita gente não acreditou, muita gente de repente não sabe ainda a verdadeira história, como aconteceu, uns desbravadores passaram por aqui, por que Paraná? Né? Foz do Iguaçu, enfim, nós estivemos em Foz do Iguaçu fazendo a gravação. Então foi uma coisa assim muito gostosa. Na minha vida, profissionalmente, sim, sabe, o enriquecimento foi muito grande, porque eu tive o prazer de contracenar com atores globais, que eram assim, sabe, e nos ensinavam muito. E é gostoso saber assim que do meu núcleo, né, o núcleo de Lermano de Assis, saiu um companheiro que hoje está aí, além fronteiras, que é o Igor Hickley, o qual na época era o meu tenente. E bem novinho, eu estava acompanhando ali o making off, ele já bem mais novo, né? Então, e é gostoso saber que, além de contar a história do Paraná, além desse valor cultural que tem o valor também profissional que fez com que construísse as pessoas, e eu sei que é gostoso de ver. Hoje estou vendo algumas pessoas, que foram muitas, e todo mundo está... Já tiveram mais reencontros depois da gravação? Não, tá aí. Está servindo assim, é gostoso. A gente se encontra através dos teclados, né? Que a gente conversa com o Tito, com o Manaus, nós conversamos. Então hoje, assim, a satisfação é muito grande. E eu sei que quem vai assistir essa minissérie vai gostar. Porque quem produziu, não é porque está na minha frente aqui, com certeza soube colocar
cada pingo nos is Com toda dessa certeza. história gostosa que é a história do Paraná. Lógico que o Ponta Grossense é muito crítico, né? Eu sempre comento que o que dá certo em Ponta Grossa dá certo em qualquer lugar do mundo. E eu mesmo era uma das pessoas assim que eu sempre falava, aquele filme foi gravado, e pensava, mas nunca saiu, e o que acontece? De repente, quando eu assisti hoje o Making Off, aquilo foi um tapa na minha cara. Aquilo foi para mim realmente, eu falei, meu Deus do céu, que grande obra que vamos exibir aqui pela TV Educativa. Mas agora eu quero saber, ainda entender um pouquinho mais das dificuldades, vamos conversar um pouquinho com o Tito aqui. O duro é conseguir esse passeio aqui. Tito, conta para mim, para você aí, como é que foi trabalhar na Saga, onde que você trabalhou, como é que foi o encaixe disso aí, e para você, como é que foi esse trabalho? Olha, trabalhar na Saga foi uma experiência maravilhosa, foi um grande presente do nosso diretor Manaus, ter me acreditado o personagem espanhol, que eu faço parte do grupo dos espanhóis, né? E daí ter contracenado com o Roberto Bom Tempo, que é o Alvar Nunes Cabeça de Vaca, eu interpreto o Juan de Araúz. E foi uma experiência grandiosa poder contar a história de um estado tão grande, tão maravilhoso como é o estado do Paraná. A gente viajou por muitas cidades, teve contato com muita gente, com o povo mesmo paranaense, da raiz. E é uma obra de dramaturgia que merece ser vista por todas as pessoas, não só do Paraná, mas de todo o Brasil e, quiçá, do mundo também, né? Que é uma lição de vida, uma lição de cultura muito grande, que enraiza e engloba toda a história da humanidade, que começa, como no caso os adelantados do rei de Espanha, né, que é do meu núcleo, vieram a mandados do rei Carlos I para colonizar e desbravar as terras aqui da América Latina, que seria chamada a província de Veras. Então, daí eles percorrem o caminho de Piabiru, passam por várias cidades, Ponta Grossa, Quênio do Guartelá, enfim, várias cidades turísticas maravilhosas, e vão contando a história da colonização paranaense através dos primeiros homens brancos que passaram pelos Campos Gerais, chegando até as cataratas do Iguaçu e descobrindo as cataratas do Iguaçu, né? Olha só. Que daí surgiu as cataratas. E aqui em Ponta Grossa, você ainda lembra das locações? Quais foram os lugares aqui? Lembro perfeitamente. Os principais, assim, vamos dizer, os principais, entre uns 5 lugares aqui. Capão da Onça, Buraco do Padre, Vila Velha, também em outros núcleos gravaram na Cachoeira da Mariquinha, na Capela Santa Bárbara, no São Jorge também foi cenas gravadas. E depois dentro do estado também, Quênio do Guartelá, Foz do Iguaçu, que a gente teve a oportunidade de gravar nas cataratas do Iguaçu, cenas muito bacanas, muito boas. E em vários lugares, quase que 30 cidades, mas depois o diretor Manaus vai ampliar melhor as informações, que ele tem tudo na cabeça. Com toda certeza, estou deixando ele por último ali, que eu sei, quer dizer, nesse bloco aqui, que a hora que eu chegar ali, eu sei que vai sair muita história. Olha só, hoje nós temos um número pequeno aqui, lógico, no estúdio. Agora, nosso estúdio seria muito pequeno se nós tivéssemos todo o elenco aqui. Foram mais de 5.000 pessoas, é isso? 800 pessoas só de Ponta Grossa. Tá certo. Agora tem aqui a... Márcia, qual foi a sua parte no filme? eu fiz figuração, uma espanhola da comitiva, né, do Alvarez Nunes Cabeça de Vaca. Foi uma experiência muito boa, tive pouca participação, mas foi de uma experiência maravilhosa. Foi bacana. Como é que foi para você, assim? Primeira vez que você apareceu nas telinhas? Sim, foi a primeira vez. Com muita dificuldade, que normalmente a gente vai, por exemplo, às vezes quando a gente sai para as ruas entrevistar a população aqui, o pessoal já tem aquele receio da câmera e tudo mais. Como é que foi para vocês tirar aquele mito, né, da situação do medo da câmera, o medo das lentes? Como é que foi para você? Foi maravilhoso, porque tirou um pouco do medo, da ansiedade também. Para mim foi só agradecer mesmo, porque tirou de mim aquilo que eu tinha guardado. Certo. Agora, como figurante, principalmente com o diretor, não adianta eu perguntar isso para ele, porque a gente, quando vai produzindo, a gente já sabe como que vai montar aquilo tudo. Agora, para quem é figurante, normalmente está vendo aquela cena e fala, meu Deus do céu, que x-salada é esse que estão montando aqui? Não sei se para você também foi isso, daquela situação, de repente grava um pedacinho aqui, vai gravar outro trecho em outro lugar, como é que foi? Foi bom porque tem a espera um pouco, né, grava outro pouco, que assim vai indo, mas é muito bom. Você lembra quanto tempo vocês levaram para as cenas que vocês fizeram? Olha... Que você participou, né, em si? Nossa, não foi muito tempo, mas foi... Mas já foi válido para muita experiência. Foi para muita experiência. Então tá certo, muito obrigado. Deixa eu chegar para o outro lado aqui, que tem mais rostos conhecidos de Ponta Grossa. Muita gente que permaneceu nas telinhas preciosas aqui. Tudo bem com você?
Tudo ótimo. Certo, e para você, como é que foi a saga, o que participou, o que foi feito lá? Aliás, vamos apresentar o pessoal de casa, né? Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Primeiramente, eu estou muito emocionada de estar aqui, porque é um reencontro maravilhoso. É isso tudo que nós estamos vivendo neste momento. E a saga, nós costumamos falar que é uma verdadeira saga dentro da saga. Por quê? Na realidade, para mim, foi mais do que pessoal, profissional, foi muito além disso. Porque na parte profissional foi uma alavanca, porque depois disso eu me tornei apresentadora de TV, fiz muitos eventos, porque sacudiu realmente a cidade. Foi importantíssimo. Embora, né, não é mesmo, com Manaus demorou um pouco, né, para vir ao ar, mas está aí. E como pontagrossense e paranaense, as pessoas aqui do Paraná não têm muito aquilo de ficar, né, com o bairrismo, ficar contando e falando. Então foi uma iniciativa maravilhosa, isso tudo. Além de ter sido também a saga na nossa vida, na vida pessoal, as amizades foram, eu digo assim, as melhores que eu tenho. Porque eu estava numa fase de amadurecimento profissional e a gente sabe bem como é, né, isso na vida. E ali eu tive muito apoio, eu tive muita experiência, me melhorou muito. A parte da timidez, nunca fui muito tímida, mas melhorou bastante. Eu comecei a fazer teatro, fiz oficina de teatro com o Igor, hoje ele está lá, né, foi muito legal. E isso demais amigos, também apresentadores como Odine e tantos outros que eu acabei conhecendo. Então, é verdadeiramente um marco na vida de qualquer saguista. No meu caso, foi em 3 aspectos. Então, foi maravilhoso. E a sua participação na saga, como é que foi? Bem, na época, até a festa que você conhece aqui, a Meeting Fest, eu estava no reinado da Meeting. Então, eu acabei entrando de alegre, porque eu estava sempre na Fundação Cultural, na Vila Hilda. E ali foi me feito o convite. E eu poderia até ter crescido um pouco mais, mas eu mesma achei melhor ficar mais no meu canto, que eu tinha um aparelho, eu tinha um dente aqui, nem é imperceptível, mas mulher é terrível, né? Então eu coloquei aquele aparelho bem na época, então eu não pude crescer muito. E eu fazia parte na comitiva do Cabeça de Vaca, que é Roberto Bom Tempo, e lá foi que eu conheci ele, mais outros atores globais, o Tito Mendes, que é uma pessoa que eu considero pra caramba, né? A Iris e tantos outros que hoje não estão presentes. Mas pelo Facebook eu pude contactar, né? Fazer o convite e também divulgar um pouco, como eu estava comentando, que eu tenho amigos desde Belém, vamos dizer assim, do Brasil todo, até o Rio Grande do Sul, não vou ficar citando os estados, mas tenho muitos amigos e tenho feito com o maior prazer essa divulgação. E embora o meu papel não foi muito assim extenso, mas foi marcante. Isso é o que tem mais especial, sabe? E agora, imagina para o pessoal que vai estar acompanhando em casa e poder conferir junto com a gente a saga, que nós estaremos, deixa eu firmar aqui para o pessoal que está assistindo, a partir do dia 4 de fevereiro, que a TV Educativa vai estar lançando já a sua nova programação, inclusive a saga. E você não pode perder, tem que acompanhar, realmente vale muito a pena. Você já sabe, então o seu canal aqui para você se encontrar é realmente a partir do dia 4, aqui na TV Educativa, a partir das 22 horas. E a gente já vai explicar daqui a pouquinho por que às 22 horas. Deixa eu passar lá para a ponta, eu vou deixar o nosso diretor aqui, que daqui a pouco nós vamos contar a dificuldade, por que levou tanto tempo, aí vocês vão despertar ainda mais o gosto pela saga. Agora tem aqui a Iris. Iris, tudo bem, Iris? Tudo bem. Como é que foi a sua participação na saga? Já tinha trabalhado em TV antes, já tinha trabalhado com as câmeras, né, antes? Não, para mim foi assim algo maravilhoso, posso dizer, porque eu até fiquei sabendo pelo jornal, aí já tinham feito a seleção de atores,
Então eu falei, né, para minha mãe, eu vou ter que tentar entrar nesse negócio de qualquer jeito, né? E aí eu cheguei lá, estava o Manaus com a equipe dele, algo assim bem medonho mesmo. Eu entrei e disse, olha, eu quero participar. Aí ele me olhou com toda a equipe, acharam aquela coisa meio engraçada, né? Mas aí ele me deu um texto, mandou eu ir lá e dar uma lida, uma estudadinha, e depois eu tive que fazer essa apresentação. Aí ele olhou e gostou. E aí que emplacou a coisa. Isso. E aí eu trabalhei no núcleo de 1541, né? Eu fui a esposa do Tito Mendes, né? Juan de Araúz, e fui a espanhola Carmesita, e uma mulher que acompanhava o marido, e, né, sempre presente, né, nos momentos, e fui aos pouquinhos, a gente foi galgando essa etapa e aprendendo a trabalhar, né, aprendendo a atuar. E Manaus é ótimo, porque ele judia um pouquinho da gente, assim, mas é uma pessoa, assim... Sinal que cobrou bastante para a gente chegar nessa finalização, que hoje, realmente, eu me apaixonei hoje quando estava assistindo o make-off. Daqui a pouquinho você vai conferir junto com a gente também o make-off. Agora eu preciso de um breakzinho, a gente vai sair para o intervalo, a gente volta já continuando aqui a mostrar para vocês entenderem um pouquinho mais da minissérie que vai ser apresentada, exibida aqui pela TV Educativa, A Saga. Então continua aí ligadinho com a gente, nós retornamos daqui a pouquinho. Que não esperava. Demos muito risada aqui durante o intervalo, porque teve um menino que começou a gravar lá com 11 anos e de repente, quando a gente viu aqui, ele veio ainda a gravar, não foi trocado o ator, ele veio a gravar novamente com 22 anos. Então esse ator cresceu e ele que começou lá menininho e de repente foi lá encerrar ainda, a fazer a sua finalização. Deixa eu passar aqui agora, vem para cá, Daniel, vem do meu ladinho aqui um pouquinho. Daniel, o pessoal aqui, eles nem acreditaram que era você, que é um menininho que começou lá com 11 anos. Como é que foi pra você aí, Daniel? Eu até achei bacana ali na entrada, que todo mundo se cumprimentou, falavam dos personagens, eu fiquei meio atrás ali de todo mundo, só esperando a reação. Eu perguntei até pro Jimmy, quando eu cheguei ali, eu falei, olha, quem são os atores aqui que vão participar, né, que o pessoal... E ele apontou todo mundo, mas não diz você. Eu falei, então tá, como a gente tinha mais um convidado... Eu falei, não, então ele não vai entrar, né? Então a gente, de repente, agora essa surpresa para todos eles. Conta aí como é que foi essa surpresa pro pessoal. Na verdade, a Saga apareceu na minha vida da mesma forma que apareceu para ela no anúncio do jornal, falando que eles estavam fazendo a seleção. E eu cheguei com 11 anos fazer o teste, lembro até hoje do texto do Centro de Cultura, onde foi o meu teste. E eu cheguei, conversei, fiz o teste, Manaus me ligou, tem um personagem, é um menino Paulinho, ele vai fazer parte do núcleo revolucionário de Carlos Prestes, e a gente vai contar essa história e você vai fazer a parte inicial do personagem, e daí na fase adulta você vai ser substituído. Só que com o passar dos anos, com os 10 anos, né, de gravação da Saga, a gente conseguiu que eu mesmo fizesse o personagem Paulinho em todas as fases da vida dele, desde a fase que ele saía com o padre, que foi vivido pelo Valdir Fernandes, até o momento que ele vira um jagunço e resolve matar todo mundo, contando um pouco da história do Paraná através desses momentos de luta que é muito marcante aqui para a história do nosso estado. Tá certo. Antes de eu passar aqui para o Manaus, Daniel, eu gostaria só que você convidasse o nosso público pontagrossense pelo que você sente da Saga, para que o pessoal viesse a conferir junto aqui na programação da Educativa. Com certeza. Eu queria convidar, então, a todos que estão aqui na Saga, para que vocês possam vir prestigiar essa história maravilhosa que fez parte da minha vida e que, como eu falei, 10 anos vão ser contados, a história da Saga pode ser contada como a história da minha vida. Então é o convite que eu faço a vocês, que se emocionem como eu vou me emocionar e que conheçam ainda mais essa história tão bonita que é o Paraná. Conto com todos vocês assistindo aqui na Educativa. Tá certo. E agora eu vou conversar com ele, que todo mundo aqui, a gente fala da Saga e o pessoal já fala do diretor. Eu sei que para vocês foi um sacrifício danado. O pessoal fala assim, 10 anos. Vocês tiveram vários
vários momentos aí nesses 10 anos. Eu sei que foi você, uma iniciativa sua, e junto com o Jorge Guirado, que é da TV, lá de Cascavel, TV de Cascavel. Um homem de grande iniciativa também, fez uma revolução lá com a TV, e pelo visto vocês conseguiram levar isso também para as películas também, não é mesmo, Manuel? Pois é, na realidade a saga, ela começou em 1984. Eu e o Jorge Guirado conversando, vamos fazer? Vamos. Mas nós só conseguimos começar realmente a filmar em 1999. Na realidade não é 10 anos, é mais, né? De 99 para cá são quase 14 anos, né? E a saga ela virou um movimento, né? Você vê todo mundo aqui falando, eu até eu tenho problema até para falar sobre a saga e sobre as pessoas, porque eu me emociono muito. Mas vamos lá. Então, nesses 10 anos, nós gravamos durante 10 anos, mas foi muito mais do que 10 anos de trabalho, né? Só de edição foi 2 anos de edição. E teve tempos que nós paramos 3 anos, né? Gravávamos, depois de 3 anos, chamava todo mundo novamente, e nós fizemos esse trabalho todo em 30 cidades. Em 27 cidades e em 30 locações. Só que teve cidades que nós voltamos mais de 3 vezes. Como é o caso de Imbituva, que fomos 2 vezes. É o caso de Faxinal do Céu, que fomos 3 vezes. É o caso de Antonina, que fomos 2 vezes. Ponta Grossa nós fizemos uma vez só, mas Ponta Grossa nós demoramos 1 mês aqui, com todo o elenco, todo o pessoal trabalhando, né? De filmagem foi 15 dias, né? Em Foz do Iguaçu nós demoramos 1 ano. Em Cascavel, 6 a 8 meses. Em Marechal Rondon, Porto Mendes. Bem, nós corremos o Paraná todo. Quando você fala assim, as dificuldades, não dá para a gente lembrar e nem citar as dificuldades. Sabe por quê? Porque o prazer da realização é superior a tudo. Como é que é para você, que comandou 5.000 pessoas, fizeram ali por muitos anos antes de começar as gravações, faziam aquele filme na cabeça, imaginando como depois preparar essas cenas com cada uma dessas pessoas que vocês escolheram, e eu tenho certeza que de 5.000 pessoas foram bem selecionadas para que chegasse naquele sonho concretizado. Na realidade, nós não selecionávamos o ator. Nós selecionávamos as pessoas. Muitas dessas pessoas se tornaram atores. E aqueles que não se tornaram atores hoje são homens, mulheres, entende? Difícil de falar. Realmente um momento... Eu vejo o Daniel. O Daniel era um menino, sabe? Pansudinho, entende? Bochechudo, entende? Mas a gente percebia que ele queria fazer alguma coisa diferente. Eu acredito que nós proporcionamos isso e ele realmente fez. Tanto é que ele tem destaque em todo seriado, ele tem destaque, né? Quando eu vejo, às vezes eu ouvi você falar minissérie, eu não gosto de ouvir isso, sabe? Pô, nós trabalhamos a beça, aí você me falar que é mini, é grandona. Até pela quantidade de filmes que vão ser exibidos. 16 capítulos não é mais minissérie. Minissérie é 3, 4, até 5 capítulos, depois já é série. Né? Tá vendo? Ele é linha dura mesmo, já. Eu lembro de um rapaz aqui em Ponta Grossa, né, o Igor Hickler, né, que todo mundo falava, isso é modelo, o que é isso? Faz o teste com ele, Valdir. Mas ele é modelo, Manaus. Faz o teste. Ele fez o teste, eu acompanhei, falei, ele tem personagem. Mas ele tem personagem. Ele deu um trabalho, você não imagina. E o Valdir toda hora nos bastidores, tá vindo, tudo tá vindo. Agora aqui. Tá vindo, falei pra você que não dava. Vai dar certo. Quando ele chegou em Foz do Iguaçu, o Dini... Eu gravei 15 vezes com ele. A cena do fogo da fogueira. Foz do Iguaçu, né? Da fogueira lá. E a fumaça estava no meu olho. Então, quando volta, né, ajeita. Mais uma vez. De novo, não dá certo. De novo. 15. Quando ele chegou em Foz do Iguaçu, ele deu um cansaço em todo mundo. Nós passamos
3 horas quase para fazer uma cena. Mas quando ele voltou, ele já chegou em Faxinal, aí ele já arrebentou. Aí ele tirava o João Vitti da linha, o Danilo Faro, o Rai, entende? Aí o cara já estava engolindo tudo. Tanto é que vocês estão vendo hoje aí como é que está o Igor Hickler. Ou seja, onde o pessoal não postava e você já sentiu ali que era... Não é bem eu, né? Eu acredito que é ele que demonstrava interesse, vontade e talento para isso, né? Então, é o caso da Iris, eu não consigo. Lembra, Iris? Teve um dia que ela chorou. Eu falei, olha, eu parei... O texto era dado na hora, né? Porque, na realidade, eu fazia o texto, eu tinha a história, mas eu não tinha o texto. Por quê? Eu não sabia como que eu poderia manejar aquelas pessoas que estavam ali dispostas. Começando. Disposta e estava ali à disposição, mas eu não sabia como usar ainda, porque eu tinha a história, o texto não. Então, eu conversava com todos eles, aí ia para o quarto e fazia o texto, e de madrugada eu soltava o texto para todo mundo. Aí todo mundo tinha que decorar. Isso que foi bacana. Isso que a gente ficou assim, motivado. O Dini, você trouxe o seu texto? Eu trouxe. Né? Aí, teve um dia que ela chegou para mim e falou, não consigo. Ela chorou. Chorou. Eu chamei ela dela e falei, Iris, você não tem obrigação nenhuma de saber. Entende? Você vai fazer e vai fazer bem. Vocês vão ver, entende? Vocês vão ver que uma pessoa que não é profissional, que não era atriz, hoje é atriz, entende? E está aí, está na tela e está na memória e vai continuar na história, porque a saga não é só apenas uma série, ela é a memória. Como às vezes eu digo que a saga é o cinema do povo, feito pelo povo para o povo. Nós tivemos a experiência de quando nós começamos a fazer a saga, lá no oeste do Paraná, que eu formatei um filme de 1 hora e pouco e nós não tínhamos dinheiro e nós tínhamos que passar esse filme em toda a região oeste e sudoeste para arrecadar dinheiro. Era R$5 e R$3 a entrada. A gente percebia que era um filme lento, não tinha ritmo, porque era pouca coisa que nós tínhamos gravado, né? Não tinha muita coisa. A gente percebia que o povo se envolvia e chorava e se emocionava assistindo aquelas cenas que hoje a gente olha e fala assim, nossa, como é tosco, sabe? Como é frágil. Aí, depois de todo esse tempo, desses 10 anos, dessas 30 locações, dessas cidades todas, desses atores todos que nós fomos encontrando e lapidando e fazendo, construindo situações, emoções, costurando as tramas, nós acreditamos, Manaus, acredito que nós temos uma joia. E eu tenho certeza que o povo paranaense vai se envolver. Tanto é que ninguém assistiu e todo mundo já está envolvido, sabe? A gente percebe isso nas pessoas que vê o trailer, que vê as cenas. Agora, imagine para a gente que eu estou ali na mesa de edição, na sonorização, entende? E como é que foi o trabalho todo para fazer isso dar certo. Isso que você falou aí, eles vieram aqui há 5 anos atrás e até agora não aconteceu nada. Eu cansei de ouvir isso muitas vezes. Isso não vai dar nada, não vai dar nada. Entende? Eu ouvi isso de um governador. Dá Entende? Mais o gosto de fazer ainda. Não, eu ouvi isso de um governador, isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Hoje, ele veio pedir desculpa. Tá aí. Bom, eu vou pedir o seguinte, Paulinho, vê só para ele responder para você se ele consegue exibir direto sem break para a gente cair direto pro making off. Mas não ainda, deixa eu só. Ele consegue? Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos exibir agora o making off. Onde é que eu tô aqui? Tá, nós vamos exibir o making off, onde vocês vão conhecer realmente tudo da saga.
esse making-off, ele vai gerar realmente o convite para vocês, mas eu vou deixar isso a critério, e para chamar o making-off, antes de mais nada, só o Odino aqui que está com a roupa dele, que não cabe mais hoje, não, Odino. E aqui é o cartaz da saga. Isso aqui é um grande orgulho, principalmente para os nossos pontagrossenses. Agora, Manaus, eu vou deixar para você que faça aí o seu convite para o pessoal que está aqui, para o povo pontagrossense, acompanhar, aliás, não só Ponta Grossa, mas em todas as cidades onde chega o sinal da TV Educativa, para que você faça aí o chamado para a saga, dizer para eles por que conferir, e daí já chama o nosso making-off. Eu quero que você encerre o nosso programa de hoje. Vou entregar o microfone na sua mão até. Fica à vontade aí agora. Eu quero dizer o seguinte, a saga ela não é simplesmente uma história, é a história das histórias, porque nós temos personagens que começam em 1541, que começam em 1888, que é a saída do Tenente Firmino de Guarapuava e vai até Foz do Iguaçu, que demora 8 meses para fazer esse trajeto, e depois 1923, com a chegada do João Cabanas, o Carlos Prestes, um movimento revolucionário que de Foz do Iguaçu se tornou a coluna Carlos Prestes. Santos Dumont, que veio de Foz do Iguaçu até Curitiba, no lombo de cavalo, para poder requisitar o lote 8, que hoje forma as cataratas do Iguaçu. Então a saga é a história, a nossa história. Eu convido vocês a assistirem a história do Paraná, a saga. Obrigado. Isso aí. Pode ir direto para o nosso make. Paraná, 160 anos de emancipação política do Estado. Boa noite. Em 29 de agosto de 1853, foi aprovado o projeto de criação da província do Paraná. O nome Paraná foi escolhido em homenagem ao rio que banha quase todo o território. Assim foi decretado pela Lei Imperial número 704 e assinada pelo imperador Dom Pedro II. Embora a lei tivesse sido aprovada, o fato é que a emancipação política do Paraná demorou nada mais, nada menos que 4 meses para se concretizar. Como resultado, a Lei Imperial, em 19 de dezembro de 1853, a província do Paraná separou-se de São Paulo, deixando de ser a 5ª comarca paulista. A cidade de Curitiba foi escolhida como a capital da nova província. E na mesma data da emancipação, chegou a Curitiba Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro presidente do Paraná. Logo após a sua chegada, declarou que todos os seus problemas de administração poderiam ser resumidos em um só: povoar um território de 200 mil quilômetros quadrados que contava com apenas 60.626 habitantes. Atualmente, o estado do Paraná possui uma população que passa dos 10 milhões de habitantes. Diante disso, em homenagem ao povo paranaense e a todos que aqui vivem, o governo do estado do Paraná, juntamente com a EBC, TV Brasil e a E-Paraná, apresentam um especial, um programa inédito que conta como foi o seriado em teledramaturgia A Saga. A trajetória de um povo, a luta pela sobrevivência, a diversidade da selva, o convívio com os índios, os conflitos pela posse da terra e a colonização de cidades que hoje são verdadeiras metrópoles.
um dos maiores centros produtores de grãos, como Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon. E para contar essa história, foram necessários 12 anos de pesquisa e muito trabalho. Misturamos atores experientes e pessoas da comunidade de 30 cidades, com mais de 5.000 participantes. A Saga ela tem conseguido agregar uma quantidade imensa de pessoas da comunidade que vêm com a maior satisfação participar da sua própria história, né? É o que eu digo sempre, a gente tem que ter um pensamento global, mas a gente tem que ter uma ação local. A gente fica olhando muito para fora e esquece de olhar para a nossa região, né? Então, parabéns. Nesse sentido, eu acho que é vitorioso. Só o fato disso estar acontecendo, independente do resultado, ou do tempo que o resultado leve para se consolidar, eu acho que isso é uma iniciativa fundamental. A nossa história começa em 1541, quando o desbravador espanhol Cabeça de Vaca, interpretado pelo ator Roberto Bom Tempo, cruzou todo o território dos Campos Gerais e o exuberante cânion do Quartelá até chegar às Cataratas do Iguaçu. Uma viagem admirável e audaciosa. De lá para cá, toda essa história, toda essa senda laboriosa de ocupar e colonizar as terras das altivas araucárias, dos rios caudalosos e planícies verdejantes, não poderia ser contado senão por uma saga. Miguel, me chamo Thiago. O capitão acabou de ir mais um belo garanhão. Entonces, el viajante del universo cree que el indio tiene alma y que debe ser tratado como un blanco. Por supuesto que debe ser bautizado también y que aprender a rezar es uno de sus derechos. Deus não tem cor. E a Igreja Católica está completamente equivocada. Não a Igreja, mas alguns dos seus membros se aproveitam da desculpa de que os gentis não são seres humanos para ganhar dinheiro vendendo os índios escravos para todo mundo. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, el protegido del rey de España, el hombre que desbravó el norte del Nuevo Mundo, aquí, preso, corriendo el riesgo de ni volver a su casa. Vejo que Dom Martim já escolheu o destino de Cabeça de Vaca. A Espanha terá um prisioneiro que quase todo mundo conhece. Eu vejo que todos vocês aqui do Rio da Prata irão pagar pelos seus atos. Não pela tortura que estou sofrendo, mas principalmente pelas injustiças que estão cometendo com os gentios. Os índios dessa região são verdadeiros cavalheiros. Respeitam tudo que a natureza lhes oferece, e principalmente o direito pela liberdade. Vocês estão os obrigando a transformar suas mulheres em objeto do pecado do sexo. Dom Martins, para mim e para meus protegidos a situação é uma só. Vamos enviar este infeliz para a Espanha com todos os seus pecados por escrito. E não vamos deixar de declarar que fez de sua autoridade aqui na província objeto de traição à coroa e à igreja. A história. A ideia de fazer a saga surgiu entre uma conversa do diretor e roteirista Manaus Aristides e o diretor executivo de TV Jorge Guirado, de Cascavel, cidade do oeste do Paraná. Fazer dramaturgia fora do eixo Rio-São Paulo e colocar atores de renome nacional em contato com atores iniciantes, com a comunidade, com a importante participação do jornalista e escritor Alceu Esperança e do doutor em História e professor universitário Vander Piaia. No elenco principal, amigos de longa data, como João Vitti, Raimundo de Souza, Danilo Faro, Roberto Bom Tempo, Valdir Fernandes, Gabriela Alves, Alexandre Malvão, Denis Derquian, Olga Bongiovanni, Emílio Pita, Carlos Vilas Boas, Talício Cirino, o ator uruguaio Tito Mendes, Helena Portela, Claudete Pereira Jorge, Munir Canaã, além do primeiro trabalho artístico de Igor Hickley, de Ponta Grossa, que hoje é destaque no cenário nacional. Eu conheço, são gente de bem,
Coração de paz. Pode baixar essas armas, pode baixar. Eu conheço Nhojeca, não é isso? Liberei esse automóvel lá em Ponta Grossa, você tá lembrando? A pé e vamos tomar um café. Pelo jeito vocês estão há pouco tempo nesse trecho, não é mesmo? Sim, Dilegano. Apenas há 2 dias vamos para Castro. Nossa filosofia? Eles estavam no nosso acampamento vestidos como nossos homens? Mas isso não tem cabimento. O Coronel Rondon vai ter que tomar providência. E vai ter que dar uma punição exemplar para esses soldados que estavam de ronda. O roteirista e diretor Manaus Aristides, há 12 anos, se propôs a contar essa história. Porém, sabia que não seria fácil transportar esse épico paranaense para as telas em formato de teledramaturgia. Muitas histórias entrelaçadas, muitos personagens, muitas cidades de grande importância no desenrolar da trama. Tudo se anunciava quase impossível. Uma utopia na cabeça de um diretor visionário. Em 1541, o explorador espanhol Dom Álvar Núñez Cabeça de Vaca desembarca na ilha de Santa Catarina. Percorreu o caminho conhecido como Peabiru, cerca de 1.600 quilômetros que cortavam o atual estado do Paraná no sentido leste-oeste. A passagem da coluna revolucionária de Luiz Carlos Prestes em 1924 e todos os acontecimentos ocorridos no Estado que influenciaram a política em todo o país daquela época. Siqueira, quero que traga o pessoal que está preso. Eu não quero que eles sofram. Afinal de contas, são inimigos políticos e não bandidos. Eu quero respeito. Eu quero que os trate assim como queremos ser tratados se formos pegos como prisioneiros. Santa Rosa, eu quero que venha até a barraca comigo e me ajude a interrogar esse pessoal. Eu quero que todos saibam que somos revolucionários e que estamos contra as ordens do governo de Arthur Bernardes e que não somos inimigos do povo. Comandante Prestes, esses homens são da pior espécie que existe no mundo. Eles estavam desenterrando os ossos no cemitério dos mortos do contestado para arrancar o ouro dos dentes. Eles devem morrer. A saga retrata ainda a história de muitas cidades. O que antes eram vilarejos ou apenas lugarejos de passagem de tropas e tropeiros constituem o marco verdadeiro da colonização. E hoje são importantes centros urbanos. Bom dia, senhor Audálio. Com licença. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Giovanni, estou vindo do sul. Compramos umas terras da Maripá, estou com toda a minha família aí fora. Mas como eu escutei falar muito do senhor, resolvi parar aqui para tirar umas informações. Sabe como é? Os corretores vendem as terras, mas nem sempre falam a verdade, não é mesmo? É, mas se compraste as terras de Maripá, pode ficar tranquilo. As terras de Maripá são de primeira. As primeiras gravações de A Saga foram em 1999, com a construção das duas primeiras cidades cenográficas, uma em Porto Mendes e a outra em Cascavel. Em 2003, foi erguida, também em Foz do Iguaçu, a terceira cidade cenográfica com 26 edificações, entre elas o Hotel das Cataratas. Enfim, num total de 72 edifícios e cabanas representando a época, as casas de madeira. A nossa homenagem para você, parabéns, receba aí os nossos votos.
muita felicidade. É, seu prefeito, a situação está crítica. O pessoal da coluna paulista está chegando e vão se encontrar com os gaúchos. E só do sul são mais de 1.800 homens armados até os dentes. Quem ficar por aqui vai sofrer. As interrupções possibilitaram histórias curiosas, como a do Daniel Petroski, ator de Ponta Grossa, escalado para fazer um personagem na pré-adolescência. No início das filmagens, ele tinha apenas 11 anos de idade. Para o papel do personagem já adulto, o planejamento era colocar outra pessoa. Contudo, com os anos de intervalo, fizeram com que o próprio ator assumisse os dois papéis. Hoje, o ator tem 22 anos. E eu, seu padre, pra onde eu vou? Vai com a gente? Vamos lá para o oeste? Quem sabe para Foz do Iguaçu? Lá você vai arrumar emprego, ter amigos, os argentinos, os parceiros. Não, você cresceu, você tá um homem, você tá maior que o padre. Eu falei com o padre superior, ele disse que você pode ficar lá no seminário. Já pensou? Paulinho, você é um padre como eu, andando por esse mundo de Deus, salvando vidas, almas perdidas. Não, padre. A vida já traçou meu destino. Minha profissão a partir de hoje vai ser a mesma do homem que tirou a vida do meu pai. É isso. E é assim, padre. Se Deus existe, esse aqui vai ser o meu rosário. Cruz credo, vira essa boca pra lá, menino. Tantas vezes eu te falei, meu filho. E agora você... Seu padre, o seu goleiro mandou buscar o menino. É que a dona Hortência está fazendo uma merenda para ele. E eles querem que o menino fique no bordel. No bordel nem pensar, meu senhor, nem pensar. Junto com aquela mulher perdida. Mas sai, você não me arraba o demônio, sai, sai. Você... Vai, Paulinho. Então vai, seja o que Deus quiser, vai, meu filho. Vai com Deus, vai. Esse trabalho dele, Major. O trabalho dele não é de rezar a missa, não. Né? Hein? Fala, Pia! Major, isso aqui é pistoleiro. É gatilho de aluguel, Major. Presenciei o trabalho dele uma vez aí. Lá pelas bandas do Rio Piquiri. Ele e mais dois. Num dia só, Major. Mataram 18 donos. As músicas do seriado A Saga. Os responsáveis pela trilha sonora, Maestro Valtel Branco, Arthur de Carvalho e Marlos Garcia, proporcionaram ao seriado uma etapa primorosa em termos de qualidade musical. A sonorização foi executada pelo experiente produtor Kennedy Teles. Músicas-tema de Arthur de Carvalho e Maestro Valtel Branco. Nas vozes de Juliana Valiati, Arthur de Carvalho e Biolange Maravilha.
Sem dúvida, a saga Da Terra Vermelha Brotou Sangue é uma obra de teledramaturgia que não encontra similar pela sua singularidade. Feita com o povo, pelo povo e para o povo. Obviamente tem um valor incomensurável para nós entendermos esse processo de desenvolvimento, esse progresso que aconteceu em todo o Brasil e especialmente na região oeste e sudoeste do estado do Paraná. Mas resgatar essa história é necessária. Dizia o grande poeta maior da língua portuguesa: se queres ser universal, cante a sua aldeia. É uma jornada longa que começou em 1999, a gente deu um break de 3 anos e geralmente filmamos umas 2, 3 vezes durante o ano todo. É um prazer imenso estar trabalhando com Manaus, é um aprendizado lindo e é uma família maravilhosa. Porque é um projeto focado na localidade, no caso aqui estamos no estado do Paraná, e eu acho que o grande trunfo desse projeto é a força que ele tem de agregar valores das localidades, né? A gente tem percebido várias pessoas despontando como talentos dentro dessa história, né? Ou atuando, ou trabalhando nos bastidores, né? Fazendo a produção. Eu acho que a saga é um catalisador de valores humanos. Para mim é uma satisfação muito grande a gente trazer a história do Paraná, do Brasil de volta, né, e a gente podendo participar junto. Então eu me sinto muito emocionado, eu acho muito legal, né, estar participando junto com essa minissérie que a gente está montando. Agora, o que tem de fantástico de fazer esse trabalho nunca se repete o local. Portanto, já estive em Foz do Iguaçu, Cascavel, tem grandes amigos, depois em Ponta Grossa, e agora estamos aqui, de Bagi. Então, e conhecendo novas pessoas como o vilão, sabe, e esse prazer, sabe, essa troca de informação, e agora aqui, agora com esse frio, parece que eu estou na Europa. É muito gratificante, né? Você vê a história dos seus avós, tios, tias, sendo passada de novo, né? E a gente poder presenciar isso, né? O que eles viveram no passado, a gente poder representar hoje. Na realidade, é uma produção atípica, porque como envolve o trabalho da comunidade, os atores são locais, isso envolve uma logística muito grande de idas e vindas, dos translados, confecções de figurinos, de cenário, o casting, o curso, tudo com o envolvimento da comunidade local. Então, por essa razão, é uma produção atípica. Então, a saga retrata isso, resgata isso para que as gerações de hoje e do futuro possam conhecer um pouco mais da história do Paraná, que os livros não contam, ou se contam, não contam com mais detalhe. Experiência muito interessante, né? Porque está em contato com uma parte da história, né? Que faz parte da história do Brasil mesmo, né? Não só do Paraná. Né? E é uma oportunidade também de conhecer esse lugar, né? Mergulhar numa personagem que é totalmente diferente de mim, né? Uma mulher mais forte, assim, mais durona, né? Que está lutando por uma causa, abdicando de tudo na vida dela, né? Em nome dessa causa. Então está sendo, acho que, também muito importante, né? Porque é uma história que precisa ser contada. O personagem que eu faço na saga é o Aleixo Garcia, né? Um navegador português do século XVI, né? Que foi reconhecido como descobridor oficial do caminho do Pé-Biru. Vai ser super importante trabalhar isso para mim, o resto da minha vida vai ser maravilhoso estar trabalhando, vai ficar para sempre comigo. E a gente vê o movimento das pessoas, as pessoas juntas, felizes, todo mundo, um ajudando o outro, em prol de um sonho, que é um projeto que há anos, a gente vê o nosso diretor trabalhando, todo mundo em equipe, em pró de um sonho que está sendo realizado. E muito feliz, fico muito contente e agradecido de estar participando, fazendo um personagem super bacana, que vai ser está sendo muito e vai ser muito importante no resto da minha vida como ator. Bom, eu, em primeiro lugar, fico muito feliz porque se trata de uma questão histórica, né? Eu acho isso também muito importante, principalmente para a região.
E também estou muito feliz porque eu sei que é uma batalha, porque eu percebi já, é uma produção difícil, tem pouco apoio, tem pouca verba. E eu acho isso maravilhoso, você poder hoje em dia, com muita força, com muita vontade, conseguir construir uma obra dessa. Então eu estou feliz de estar aqui, estou feliz de ter sido convidado, estou bem contente. Reafirmamos novamente, a saga é mais do que um entretenimento. A saga torna-se um dos mais importantes documentos históricos do estado do Paraná, onde o seu povo pode enxergar a sua história, as suas tradições com admiração e orgulho. Foi uma saga dentro da própria saga, que nenhum outro estado brasileiro reuniu tantos talentos locais, tantos esforços, tanta dedicação para realizar essa epopeia como fizemos aqui, no Paraná, comemorando 160 anos de emancipação política do Estado. Parabéns a todo o Paraná, parabéns a todos os paranaenses, parabéns EBC TV Brasil, pela participação e atuação na cultura de um povo, para um respeito maior às suas origens e memória. Quem não sabe seu passado, não vislumbra seu futuro. A saga. Você faz parte dessa história. Bom, a saga, em primeiro lugar, acho que é um projeto importantíssimo, assim, que me cativou desde o início, porque a coragem de um sujeito de fazer uma produção independente desse tamanho, no Paraná, em Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, aqui, isso eu já acho fascinante, sempre fui muito estimulado por esse tipo de projeto. Então, muito antes da história, foi isso que me atraiu para vir trabalhar aqui com Manaus e fazer a saga. Então, acho que a saga tem esse foco inicial da história, depois ela avança ao longo dos 2, 3 séculos, mas você começar a história a partir dos espanhóis, acho muito interessante, historicamente falando. Assim na saga mãe, será o seu destino e sendeiro. Rasgarás mata e chão, fogo arar, caça e chimarrão. Se fará guerra e paz, poeira, tropa e comunhão. Eis a